graça e a paz, irmãos. É motivo de alegria nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Nessa noite podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nessa noite nós, como igreja do Senhor, saudamos a você que nos assiste, Agradecemos a Deus, a você, irmão, que tem estado presente conosco nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E nessa noite nós nos reunimos enquanto igreja em nome do Senhor nosso Deus. E nesse momento de reunirmos, eu quero convidar a cada um de nós para que nós possamos estar orando ao Senhor nesse momento. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunir em torno da Tua palavra, poder, ó Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade. Portanto, ó Deus, nesta noite, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, e que tudo o que venha acontecer aqui, ó Deus, seja para o louvor e glória do Teu nome, ao qual nós Te oramos e nós Te bendizemos, ó Pai. Amém, Senhor. Ainda nesse espírito de adoração ao Senhor, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos estar fazendo a leitura do Salmo de número 34, versos de 1 a 3, onde o salmista ele nos convida para que nós possamos provar ao Senhor e vermos o quanto o Senhor ele tem sido bondoso para com cada um de nós. Salmo 34, versos de 1 a 3, nos ensina assim a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e toda a uma lhes exaltemos o nome. Então, nessa noite nós somos convidados para que nós possamos adorar, para que nós possamos exaltar ao Senhor, ao Senhor que nos criou, ao Senhor que merece honra e glória. Então, diante desse momento de louvor e adoração, eu convido o Ministério de Louvor para que nós possamos estar assim adorando ao Senhor juntos. Em nossa liturgia, de nós confessarmos ao Senhor que nós somos pecadores, que necessitamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas, necessitamos de que o Senhor ele venha nos perdoar. E diante desse convite, a confissão nessa noite, eu quero convidar os irmãos
para que nós possamos estar fazendo a leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 2, que nos diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, nós temos a oportunidade, nesse momento, de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, de adentrarmos a presença do Senhor e confessar a Ele que necessitamos de que as misericórdias dele nos alcancem nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós adentramos a Tua presença, Pai, nesse momento, para confessarmos que nós necessitamos de que o Senhor nos assista nesta noite, de que o Senhor venha passar com o Teu bálsamo de misericórdia sobre cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, diante desse momento de confissão, nos arrependermos, ó Pai, de que nós somos pecadores, que nós necessitamos da Tua graça sobre as nossas vidas, necessitamos do Teu perdão, Senhor, sobre cada um de nós. Então recebe, ó Deus, nosso clamor nessa noite de confissão, de rendição aos Teus pés nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, a qual nós te oramos e nós te bendizemos, ó Pai. Amém. Nesse momento ainda, depois de confessarmos ao Senhor que nós somos pecadores e que a graça dele nos assiste, nós vamos continuar, depois de estarmos livres, para adorarmos ao Criador. E eu convido mais uma vez o Ministério de Louvor para que nós possamos nos render em adoração ao Senhor.
nós, nesse momento, depois de adorarmos ao Senhor, pedindo a Ele que Ele coloque em nós um coração novo, que Ele coloque em nós um coração igual ao dele, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor e ler a sua palavra mais uma vez, em Lamentações, capítulo 3, versos de 21 a 26, onde esse texto ele nos convida para que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quem nos dá esperança é o Senhor, Criador, nosso Criador. O verso 21 nos começa no texto dizendo assim: quero trazer à memória o que me pede, o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Palavra do Senhor, e que essa palavra nós possamos guardar em nossos corações. E mais uma vez nós convidamos ainda o Ministério de Louvor para entoar louvores ao nosso Deus, trazendo à nossa memória aquilo que realmente tem nos dado a esperança. Amém, irmãos. Nós louvamos nessa noite, lemos a palavra do nosso Deus e agora chegou um momento muito especial também, que é o momento onde nós vamos acolher a palavra do Senhor, onde nós temos a oportunidade de continuar ouvindo Deus falar através do seu servo reverendo Carlos André. Então nessa noite nós temos essa oportunidade, enquanto
nós vamos passar a palavra para o pastor, nós vamos estar assim fazendo uma oração de iluminação ao Senhor nessa noite. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Pai, nós nos prostramos diante da Tua palavra, nós que já ouvimos a Tua voz através dos louvores, através dos textos já lidos, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha trazer à memória do Teu servo, ó Deus, tudo aquilo que ele estudou para ministrar aos nossos corações nesta noite. E que essa palavra seja uma palavra vinda dos Teus lábios para os nossos corações. Recebe, Senhor, esse momento e que nós possamos, como igreja, aprendermos mais do Senhor e estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, ao qual nós te oramos e nós te bendizemos, ó Pai. Amém. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, esse é o momento para meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a tomar as suas Bíblias e junto comigo fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Bondoso Deus, Pai querido, essa é a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse instante, que o Senhor use o Teu servo para falar ao Teu povo, à Tua igreja, e assim, ó Deus amado, haja glorificação do Teu nome, pela exposição da Tua santa palavra, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós temos aqui é uma passagem que fala sobre o encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com 2 discípulos, quando esses desciam de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús, uma distância aproximada aí de 12 quilômetros. Lucas relata 60 estádios, que é o equivalente, a essa quilometragem. Então, o que é que acontece? No percurso, o Senhor Jesus Cristo se aproxima desses homens, eles estão preocupados, o texto fala que eles estão entristecidos, e o Senhor Jesus Cristo passa a indagá-los, qual o motivo de tamanha tristeza. E aqueles homens passam a relatar o que aconteceu e também indagar se Jesus Cristo era o único que está em Jerusalém e que não tem conhecimento dos fatos ocorridos nos últimos dias, se referindo eles à morte e crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo traz para eles um contraponto. Jesus passa a expor as Escrituras desde Moisés até os profetas, e eles não conseguem entender que ali quem está do seu lado falando das Escrituras é o Senhor Jesus Cristo. Mas, chegando em Emaús, ao entardecer, eles insistem para que Jesus Cristo fique com eles em casa, e ali, quando o Senhor Jesus Cristo parte o pão na hora da refeição, eles têm os seus olhos abertos para conseguirem identificar que aquele homem que passou a maior parte do dia com eles naquele trajeto de Jerusalém a Emaús é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, que foi morto, sepultado, mas que havia ressuscitado. Aqueles homens enchem o coração de alegria. A esperança que eles tinham perdido em Jerusalém agora é reencontrada em Emaús. Eles têm a sua esperança renovada no Senhor Jesus Cristo.
E sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós percebemos que o fim daquela caminhada cheia de tristeza e de amargura foi marcada pelo abrir dos olhos daqueles dois discípulos. E esse abrir dos olhos desses dois homens trouxe a eles, por parte do Senhor Jesus, um renovar da sua esperança. Primeira coisa que o texto nos mostra a respeito da consequência deles terem a vista aberta, assim podemos dizer, para enxergar o Senhor Jesus Cristo ressurreto. A primeira coisa é que, ao abrir dos olhos, eles foram capazes de ver tudo que estava ao seu redor, de compreender os acontecimentos dos últimos dias. A partir do olhar para o Cristo ressurreto, que logo desapareceu novamente, fez com que aqueles homens tivessem a percepção correta, o olhar de Deus para todo aquele contexto de prisão, morte, sepultamento do Senhor Jesus Cristo e agora também de ressurreição. Aqueles homens puderam entender, com os olhos abertos, do ponto de vista espiritual, eles puderam entender tudo o que envolvia a vida, ministério, morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas além disso, o texto nos mostra que eles não tinham entendido ainda a necessidade do Senhor Jesus Cristo ter passado por aquilo. Mas a partir desse ponto, eles passam a entender que a ressurreição de Cristo trazia uma esperança maior do que a que eles tinham. Eles tinham a esperança de que Jesus Cristo liderasse uma libertação do povo de Israel do domínio do Império Romano. Mas agora eles estão percebendo que isso é maior, que isso vai além, que o Senhor Jesus Cristo trazia consigo a maior de todas as esperanças para a humanidade. Ele estava trazendo a libertação do pecado, ele estava trazendo a libertação da morte, para que o homem pudesse viver e viver agora uma vida com Deus e para Deus. Dito isso, o texto ainda nos ensina uma segunda verdade a respeito do que eles vivenciaram, do que eles passaram a considerar a partir dos seus olhos, enxergando essa dimensão do Cristo ressurreto. O que nós vemos é que, ao abrir dos olhos aqueles dois discípulos, eles foram capazes de entender o que as Escrituras diziam a respeito de Cristo, que até então eles não tinham compreendido. Mesmo quando no trajeto com a presença do Senhor Jesus Cristo e o próprio Jesus explicando as Escrituras, eles ainda não tinham compreendido. Mas a partir do momento que a venda dos seus olhos é retirada, que eles conseguem olhar para Cristo ressurreto, então agora eles também passam a compreender melhor as Escrituras. Eles passam a compreender o plano redentor. Ele passa a compreender o propósito de Deus quando Ele enviou seu Filho a esse mundo. Eles passam a entender que de fato era preciso que Cristo vivesse em nosso lugar, morresse em nosso lugar na cruz, levando a nossa culpa, mas ressuscitando no terceiro dia, para nos trazer o perdão, para nos trazer a salvação, para nos trazer esperança renovada. O texto continua nos trazendo ensinamentos a respeito do que aconteceu com aqueles dois homens, quando a sua visão, eles puderam enxergar a Jesus Cristo. Ao abrir dos olhos daqueles homens, eles puderam ver a Cristo ressurreto, puderam vê-lo como esperança viva, conforme Pedro diz lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 3, que Jesus Cristo é a nossa esperança viva. Eles puderam ver que a esperança que havia em Cristo era algo muito além do que eles tinham compreendido até aquele ponto. Ao abrir dos olhos, eles puderam ver a Cristo ressurreto, e vendo Cristo vivo novamente, eles puderam compreender melhor a grandeza da pessoa do Salvador. Eles puderam compreender melhor
tudo que Cristo trazia consigo, quem era Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Deus entre nós, eles puderam entender o poder e a grandeza da pessoa do Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente também olhe para Cristo. É preciso que olhemos para um Cristo não vencido no madeiro, mas um Cristo vencedor, um Cristo vitorioso, que logo no primeiro dia da semana, no domingo, na primeira hora, estava vivo novamente. Na ressurreição de Cristo, a esperança de toda a humanidade foi renovada. Desde a promessa do Éden até aquele domingo de Páscoa, se esperou pelo Salvador. A humanidade aguardava pelo seu libertador. E agora ele estava ali diante daqueles homens ressurretos. E ele apareceu a muitas pessoas em situações diferentes. E mais de 500 pessoas viu quando ele foi assunto, elevado até o céu. Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou. E a sua ressurreição nos traz esperança. A sua ressurreição, o fato dele estar vivo, nos traz uma esperança renovada. Às vezes, na caminhada, nós caminhamos no caminho de Emaús, que é um caminho que começa com tristeza, que começa com preocupação, desalento. Mas no final deste caminho, o Senhor nos reserva uma boa dádiva. O Senhor nos reserva Cristo ressuscitado, vivo, vitorioso, triunfante. No final do caminho, nós temos a esperança renovada. Jesus é aquele que nos traz nos dias de hoje também uma esperança renovada para todos nós. Assim, nós podemos pensar que a nossa esperança em Jesus Cristo é renovada quando nós olhamos os acontecimentos da vida do ponto de vista de Deus. Para que a gente tenha uma esperança, para que a gente tenha uma esperança renovada, a gente precisa fazer como aqueles discípulos, tendo os olhos abertos por Deus, olharmos ao nosso redor e entendermos as coisas que nos envolvem, entendermos que quando nós seguimos a Cristo, quando nós nos aproximamos de Cristo, que nós participamos de um plano maior e tudo que acontece ao nosso redor contribui para a glória do Senhor, que as coisas que acontecem ao nosso redor não fogem do controle de Deus, pelo contrário, Deus está gerindo tudo. Aqueles homens tiveram momentos de desalento, onde eles, sem compreender o contexto no qual eles estavam inseridos, eles acharam que era o fim, que a esperança que eles tinham em Cristo tinha se perdido, mas logo viram que essa esperança estava tão viva quanto o Senhor Jesus Cristo, e que eles deveriam nutrir a sua esperança no Senhor. Assim deve ser conosco. Devemos renovar a nossa esperança em Deus, mesmo em dias difíceis, mesmo em tempos de lutas, mesmo em momentos onde as circunstâncias não são muito favoráveis, onde nós caminhamos entristecidos, preocupados, abatidos. Nós devemos olhar para o Senhor. Devemos lembrar que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. E vivo está. E a sua promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele caminha comigo e com você. Não se desespere com o que está acontecendo ao seu redor, mas renove a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a nossa esperança é renovada quando nós olhamos para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele, segundo as Escrituras, já ressuscitou.
A nossa esperança é renovada quando nós olhamos para a palavra de Deus de maneira adequada e ela testifica de que aquele que foi prometido veio, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, e ela nos fala de uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre vamos ter uma esperança firmada em Cristo quando nós a construímos, quando nós acreditamos nessa esperança do ponto de vista da revelação bíblica, das Escrituras, aquilo que Deus nos deu, aquilo que o Senhor colocou na sua palavra. É a partir daí que nós compreendemos melhor. Não é só quando as coisas vão bem que nós podemos manter a nossa esperança em Jesus Cristo. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, é nesse momento que nós podemos manter a esperança. Porque, como diz o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, esperança que se vê não pode ser esperança. Então a nossa esperança deve estar colocada no Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança deve estar colocada nele de acordo com o que as Escrituras falam sobre ele. Não podemos fechar os nossos olhos, não podemos olhar de outro jeito, interpretar de outro jeito, mas a gente precisa compreender aquilo que nos foi dado nas Escrituras. Não importa se está difícil ou não, nós precisamos manter uma esperança firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, irmãos, para a nossa aplicação, a nossa esperança, ela é renovada em Jesus quando nós olhamos para Ele e vemos que de fato a sua ressurreição é algo real, é algo verdadeiro. Quando nós olhamos para Cristo e com o olhar da fé, nós cremos que Ele está vivo, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá para buscar o seu povo, aqueles que se arrependem dos seus pecados, entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança ela é renovada quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Que você possa renovar a sua esperança olhando para a cruz vazia, olhando para o túmulo vazio, olhando pelo olhar da fé para o Senhor Jesus Cristo, entendendo que Ele está com você mesmo aí, que Ele está com aqueles que confiam nele, que Ele não nos desampara nunca e jamais. Aqui eu quero terminar contando uma história. Recentemente eu assisti na Netflix um filme que leva o título de Invencível, um daqueles filmes que contam parte de histórias da Segunda Guerra Mundial. E esse filme, ele conta a história de um homem chamado Louis Zamperini. Talvez você já tenha assistido esse filme, Invencível. Esse homem, ele não acreditava em Jesus Cristo, ele vivia a vida dele como ele desejava viver. Era um atleta olímpico, vencedor, mas que durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi trabalhar na aeronáutica, foi servir a aeronáutica. E ali, em uma das suas missões, o avião que ele estava trabalhando junto com outros homens, teve um problema nos motores e caiu no oceano. E ali eles ficaram à deriva, naquele mar por 47 dias, matando tubarão para comer, sem ter água para beber, e eles conseguiram, 3 deles passaram, na verdade 2 deles conseguiram passar 47 dias até que foram resgatados. Um terceiro morreu antes. Dos sobreviventes da queda eram apenas 3. Um morreu no decorrer desses 47 dias e os 2 amigos, o Zamperini e o seu companheiro, sobreviveram a esses 47 dias. E uma coisa interessante é que em um dia de tempestade, em alto mar, em botes salva-vidas, infláveis, eles estavam à deriva. E Zamperini falou com Deus, dizendo: Senhor, se eu não morrer, eu vou servir a Ti, vou me dedicar a Ti. Ele não morreu. Foi resgatado pelo navio inimigo, um navio japonês. E aquele homem passou uma longa temporada
como prisioneiro de guerra, sofrendo humilhações, maus tratos, torturas, mas ele tinha uma esperança de não morrer, de voltar para casa. E quando os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, ele teve a oportunidade de voltar para sua casa nos Estados Unidos, quando sua família achava que ele já tinha morrido. Então ele voltou para casa. Esse homem, depois de algum tempo, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, perdoou seus inimigos que lhe maltrataram lá no Japão, voltou no Japão para se reconciliar com esses homens, e ele tinha uma esperança ainda de correr mais uma Olimpíada. Esperança essa que foi perdida pela guerra, mas que ele renovou, podendo correr em uma Olimpíada em Tóquio, na sua abertura, levando aquela tocha com o fogo olímpico. Ele pôde correr aos 80 anos de idade nessa cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio. Essa é uma bela história de alguém que não perdeu a esperança em meio a tantas lutas e adversidades. Nós temos a Cristo, e por conta de Cristo, nós podemos renovar a nossa esperança e não desanimar em meio às lutas. Que Deus lhe visite com graça, que Deus te abençoe e fortaleça você na sua caminhada. Que Deus fortaleça o seu povo, que a nossa esperança esteja firme no Senhor Jesus Cristo, que a gente possa abrir os olhos para ver a Cristo como de fato Ele é, para entender os projetos e os planos de Deus, que a gente possa renovar a nossa esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. Amém, irmãos. Como é bom nós podermos ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem reservado para nós. E agora chegou um momento em que nós já ouvimos a palavra do Senhor e chegou o momento de nós continuarmos adorando a esse Deus. Chegou o momento de nós, como igreja do Senhor, engrandecer a Ele mais uma vez através do louvor, do ministério do louvor, agradecer a Ele por essa oportunidade que nós temos. Mas antes de nós irmos para o ministério do louvor, eu quero dizer para você que foi um privilégio poder contar com você. Volte outras vezes a nos assistir mesmo remotamente, mas que nesta noite a graça do Senhor possa estar assim repousando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Ministério do louvor. Tantas lutas são razões do deserto, para isso está, mas entrego os meus temores. Sei em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
vida diante do Senhor, você coloque a sua família diante de Deus e oremos ao Senhor pedindo a Ele que renove em nós a sua esperança, que Ele não nos deixe perder a esperança por conta da dureza dos dias em que estamos vivendo, o contexto em que estamos inseridos. Baixe a sua cabeça, oremos. Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a nossa vida pertence ao Senhor, porque o Senhor mesmo nos fez e em Cristo Jesus nos trouxe a vida nova, a vida contigo. Ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que foi morto, mas que ressuscitou o terceiro dia, nós te clamamos, renova em nós, ó Deus, a esperança, que a gente não tire o nosso olhar do Senhor, que a circunstância não nos desanime, não nos entristeça, mas que a gente encontre alegria ao olhar para Ti, aos Teus pés. Renova, Senhor, a nossa esperança. Nos faz, ó Deus, confiantes de que o Senhor nos ajudará a vencer neste mundo. Que o Senhor virá outra vez aqui. Que o Senhor virá para levar a tua igreja, o teu povo, aqueles que confiam, que creem no teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita cada irmão, cada irmã e leva, Senhor, o teu filho e a tua filha, o teu alento, a tua força. Que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa encher de graça os nossos lares, os lares, ó Deus amado, do teu povo. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ajuda aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam, ó Deus amado, por problemas de ordem familiar, de relacionamentos. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão internados com a Covid-19. Ajuda aqueles que trabalham. Cuida, Senhor, para que as coisas possam andar melhor para todos. Ó Deus eterno, faz com que essa enfermidade possa baixar os números de infectados. Faça, ó Deus amado, a chegar mais vacinas e as pessoas serem imunizadas. E no nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que não professam fé no Senhor, ou aqueles, ó Deus amado, que andam meio desalentados, ó Deus eterno, que as pessoas possam entender que esse é o momento de nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, acima de tudo, acima de todos, ó Deus, porque não há fonte de esperança nesse plano horizontal. A nossa esperança vem do Senhor. Nós elevamos os nossos olhos para os montes e dizemos de onde virá o nosso socorro. E a resposta do nosso coração é a resposta que a Tua palavra nos traz. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos que já estão imunizados. Obrigado pelos que se recuperaram dessa enfermidade. Obrigado, Senhor, pelos médicos que trabalham, pelos cientistas que trabalham. Obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido. E, ó Deus, nos ajuda a fazer a nossa parte, cuidando uns dos outros. Nos abençoe para a glória do Teu nome. Edifica a Tua igreja, fortalece o Teu povo na Tua palavra, que é a verdade. Assim, ó Pai, nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos